Ô Lucas, o autor coloca que a pornografia ela é muito mais do que um vício. Ela é uma cosmovisão. Nos explica isso para a gente entender melhor. Isso mesmo, pastor. Nós, como seres criados, imagem e semelhança do Senhor, imagem e semelhança de Deus, nós não só vivemos a realidade, nós interpretamos a realidade. E essa interpretação, ela corresponde, ela é consequência de um conjunto de pressuposições que nós temos no nosso coração, que é a Bíblia cita o mais íntimo do ser humano, o mais íntimo do ser. Ou seja, basicamente é um conjunto de lentes na qual nós enxergamos uma realidade. As pessoas muitas vezes não têm uma noção de que elas possuem uma cosmovisão, mas todos têm uma cosmovisão. Quando ele cita que a pornografia ela é mais do que um vício, ela é uma cosmovisão, ele está dizendo que a pornografia ela tem um conjunto de pressuposições a respeito do ser humano, ou de verdades ou de pensamentos que ela julga ser verdade a respeito do ser humano, e todas elas são contrárias à Escritura. Todo esse conjunto, essa malha hermenêutica, essa lente a respeito do que é o ser humano, do que é realidade, do que é o próximo, do que é Deus, tudo isso está totalmente em desarmonia com o que está escrito nas Escrituras. No livro A Visão Transformadora, que é um livro que aborda sobre cosmovisões, o autor Brian Walsh e o Richard Middleton, eles falam o seguinte, abre aspas, cosmovisões são intensamente espirituais. Elas são um fenômeno religioso. Em cima disso, o próprio autor, Rushdon, ele diz, abre aspas, a pornografia possui raízes religiosas, portanto, devemos combatê-la de forma religiosa, ou religiosamente. Então, a pornografia ela é muito mais profunda do que um vício, ela tem raízes espirituais. É por isso que nós devemos tratar isso com a Bíblia, com a Escritura, com a Palavra de Deus. Ô Lucas, então o que o autor disse e o que você está explicando é que nós podemos adquirir ou moldar a nossa cosmovisão de acordo com o que a gente consome. Por exemplo, a pornografia vai moldando e alterando a visão, por exemplo, que a gente recebeu dos nossos pais ou da igreja, que vem, obviamente, Da Bíblia. isso? Com certeza, pastor. Por exemplo, um dos pressupostos que a pornografia altera em uma pessoa é a ideia reducionista de que o ser humano ele é apenas um objeto, o que contrapõe a verdade a respeito de que o homem ele é um ser criado, amado e criado por um Deus pessoal. A pornografia, ou o pressuposto por detrás da pornografia, reduz o homem a um objeto de prazer, sem pessoalidade, sem valores intrínsecos ao ser dele, ou seja, subjetividade, sonhos, desejos, sem uma personalidade. Lucas, então é por isso que muitas pessoas hoje, por exemplo, homens, têm tratado mulheres como objeto, mulheres também tratado homens como objeto, e muitos relacionamentos, eles são descartáveis, porque ele aproveita enquanto há alguma paixão, algum tipo de admiração, e ele acha que a hora que acaba a admiração, ele tem que ir para outro ser humano. Isso também influencia nisso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ensina sobre um casamento indissolúvel, um casamento que constrói, os dois se tornam uma só carne, e um casamento como uma construção de duas pessoas que vão se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Portanto, um casamento respeitoso, um casamento apaixonado, um casamento onde há amor e um casamento, então, que não se pensa numa troca porque está passando por uma crise ou por alguma baixa. Então, isso influencia até em casamentos. Com certeza, pastor. Isso influencia muito, não somente a relação de marido e mulher, essa aliança construída pelo Senhor, mas também outros tipos de relacionamentos,
relacionamentos interpessoais, de cunho profissional, enfim. Por quê? Porque ao pressupor que o ser humano não passa de um objeto, então ele passa a ser descartável quando essa presença ela não lhe dá satisfação ou gratificação imediata. E é interessante que até essa satisfação envolve cosmovisão. Perfeito. Porque o que define o que é satisfação? É muito interessante pensar nisso. E triste nesse sentido, ô Lucas, porque o nosso Senhor criou os seres à imagem e semelhança dele. Trata pessoas como a maior criação. A maior criação. Ele tem um relacionamento pessoal. E a pornografia destrói esse relacionamento, transformando pessoas em objetos descartáveis, trocáveis por qualquer motivo. Isso é muito triste, mas ainda há esperança, porque o nosso Deus é aquele que restaura todas as coisas. Perfeito, pastor. Mas aqui é um ponto muito importante. Um outro pressuposto, por isso que a pornografia é uma cosmovisão, um outro pressuposto da cultura pornográfica é que não existe um Deus. Então, se não existe um Deus, nós somos apenas fruto do acaso, do tempo, de matéria, energia, e todas essas coisas não têm pessoalidade. Se não existe um Deus, nós somos o que o evolucionismo moderno ou darwinismo diz. Aliás, o que os nossos filhos acabam estudando nas escolas a respeito disso é que o homem não passa de um animal evoluído, que evoluiu e se adaptou com o tempo. E qual o problema disso? O problema disso, e o livro trata a respeito disso também, ele cita Freud, o pai da psicanálise, que o homem, por ser um animal, ele é movido por instintos. Ele é movido por paixões. Ele não deixa de ser um animal selvagem, e quando ele tem essas paixões, essas motivações reprimidas, quando ele tem essas motivações reprimidas por uma moral, por uma moral cristã, Freud criticava muito isso. Quando esse ser humano tem esses instintos reprimidos, isso gera traumas, isso gera consequências físicas, ansiedade, depressão. Ou seja, para Freud, sendo o ser humano apenas um animal, o ato e o efeito de se satisfazer sexualmente deveria ser visto como um ato bom, um ato louvável, como aquilo que nós chamamos nas Escrituras como redenção. Nós temos a nossa felicidade em Cristo. Aos olhos dessa cultura pornográfica, a redenção ou a felicidade está em sentir prazer na relação sexual. Então, essa também é um pressuposto muito importante e contrário às Escrituras, que deve ser dito, que ao reduzir um homem à matéria, a acaso, tira a pessoalidade, ele passa a ser apenas um objeto, um animal movido por instintos, um ser cujo a moral é apenas construção de uma sociedade, principalmente a moral cristã. Ele não tem noção de queda, o homem não é mau ou bom, ele apenas tem desejos, e saciar esses desejos é o grande intuito, é o grande objetivo, segundo essa cosmovisão pornográfica. Então poderíamos resumir que a pornografia é uma cosmovisão, que o fim principal é a satisfação do homem, nesse caso, satisfação sexual. Enquanto a Bíblia nos mostra que o fim principal do homem é glorificar, dar honra e glórias a Deus. Pastor, isso é tão perfeito, que o pastor disse, que o livro ele usa uma expressão muito forte. Qual é o intuito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele transcreve isso da seguinte forma: segundo a pornografia, essa cosmovisão pornográfica,
o objetivo do homem é gozar a si mesmo eternamente. Isso é tão sério, meus irmãos, que até mesmo quando nós usamos a expressão gozá-lo eternamente em meio a liturgias de culto, isso soa estranho a ouvidos cheio e repleto de pornografia. Não deveria ser estranho, deveria ser natural, porque Deus nos criou para louvá-lo, adorá-lo e gozá-lo nele eternamente. Um outro efeito que a pornografia causa naqueles que a consomem é enxergar a realidade como uma ficção. O que nós temos visto na sociedade, principalmente nos jovens, é uma fuga da realidade. E a pornografia causa esse efeito nas pessoas. Por quê? Tem um termo que é conhecido, muito conhecido, que é o voyeurismo, que é a satisfação sexual, ou estímulo, ou a excitação, ao observar duas pessoas tendo relação sexual. Por que isso é importante falar aqui? Porque esse prazer, essa excitação no consumo de pornografia, na verdade, revela algo muito profundo a respeito dos seres humanos. O ser humano que consome essa prática, que está viciado em pornografia, ele não quer se relacionar seriamente com uma pessoa física e real. Ele não quer assumir as consequências ou os benefícios de lidar com uma pessoa real, com sentimentos. Ele quer simplesmente obter prazer rápido, imediato, relativamente, nós podemos dizer, limpo, sem nenhuma cicatriz emocional, sem nenhum envolvimento emocional nessa relação. E por que isso é sério, pastor? Vamos lá. Uma pessoa que assiste e consome pornografia, ela pode selecionar itens ou módulos ou categorias de conteúdo pornográfico. E dentro disso tem uma variedade e um leque de opções. Incesto, estupro, pedofilia. Nós temos ali uma variedade de opções, de itens, de categorias pornográficas. E essa pessoa, ao assistir, por exemplo, irmãos, um vídeo onde uma moça está sendo estuprada, ele não se enxerga como estuprador, porque não há consequências reais. Mas ele está sentindo, ele está se excitando, ele está sentindo prazer vendo uma moça sendo estuprada ou uma atriz simulando um estupro. Só que não há consequências reais. Então, por exemplo, no caso da pedofilia, uma pessoa ela pode dizer que ela não é pedófila, mas ela consome pornografia de cunho de pornografia infantil. Em que sentido? Muitas vezes você tem uma atriz e um ator ali encenando uma relação sexual, e na abertura do vídeo eles fazem uma descrição de que a atriz envolvida na cena não é de menor. Contudo, toda a construção da cena remete à pedofilia. Por exemplo, onde o ator ele é um professor de uma escola, talvez do primário, talvez do ensino médio, e aquela mocinha com roupas curtas, ela é ali a fim de obter alguma nota, enfim, tem toda uma construção, uma cena. Então, a pergunta, irmão, é por que você se satisfaz com esse tipo de conteúdo específico? Um outro fato também, a pessoa pode não se ver como uma pessoa que tem prazer no incesto. Ela não se enxerga como alguém que pratica incesto, mas ela consome material pornográfico a respeito disso, onde o ator é visto como filho e a atriz naquela cena é a mãe ou a madrasta. E a Bíblia condena isso. Então aqui, essa fuga da realidade, ela é uma aparente fuga. Talvez não haja consequências jurídicas do ponto de vista de ter cometido um crime, a não ser que seja explicitamente conteúdo de pornografia infantil. Ainda nós temos
bloqueadores a respeito disso, na lei. Então, essa aparente fantasia, ela acaba não gerando consequências jurídicas do ponto de vista de ser um crime, mas ela é uma aparente fantasia porque ela tem consequências reais. Uma pessoa que consome pornografia por questões de alterações cerebrais, mas também do coração, a questão dos pressupostos, ele passa a enxergar pornografia em tudo e em qualquer relação. É interessante, pastor, que se nós abordarmos alguns irmãos que declaradamente consomem pornografia, e nós falarmos, você consome material pornográfico homoafetivo. Ele vai negar, com certeza. Ele negará. Mas cabe aqui uma reflexão. Se nós estamos nos excitando, vendo ou assistindo uma relação sexual onde tem uma mulher nua e um homem nu, então isso já é o que Paulo diz em Romanos, uma relação antinatural, uma afeição antinatural, por si só. Você, homem hétero, homem do Senhor, que sente prazer ao ver um homem nu, com suas partes íntimas expostas, veja, por si só, isso é uma relação antinatural que nós denominamos homossexualidade, sodomismo. Entende, pastor? A pessoa, ela pode não se autodenominar alguém que gosta da prática de incesto, ou não como um estuprador, não como um pedófilo, mas a pergunta e a reflexão que nós trazemos aqui é o porquê, ao consumir esse material, você se excita. Quando essa excitação, ela deveria vir tão somente e somente do matrimônio, da sua esposa, dessa relação que ela reflete, aliás, a relação do nosso Senhor, né? Essa relação perfeita, respeitosa, equilibrada, amorosa. E a pornografia, ela tenta destruir, ela destrói isso de dentro para fora. E tem consequências reais, mesmo que a pessoa consuma fantasia, uma pornografia buscando aparente fuga da realidade. É interessante que a pornografia ela é tão perigosa que nós vamos vendo estatísticas, nós vamos conversando com pessoas, e a pornografia, igual as drogas, a pessoa tem um limite, que ela vai passando esse limite. Então até aqui, ela acha que ela tem um limite, que existe algum limite tolerável, mas ela vai assistindo e daqui a pouco esse limite é quebrado, e é quebrado, e é quebrado, até que ela traz isso para a realidade, e esses limites vão sendo quebrados na realidade também. É por isso que nós vemos hoje uma tentativa de normalização do abominável. Perfeito. Isso tem muito raiz na pornografia também. Perfeito.